Olá, vamos dar continuidade então a Filipenses. Hoje vamos abordar aí do versículo 12 em diante. Vamos ver até onde conseguimos ir com o tempo que temos para esse vídeo. O texto nos diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Inicialmente, Paulo começa aqui no verso 12 agora a falar sobre a sua situação, o fato de que ele estava preso, né, como nós vimos em outro vídeo. Ele estava preso e ele poderia usar essa situação para várias coisas, né? Poderia aqui tentar dar alguma explicação para a igreja ali de Filipos sobre a inocência dele, poderia se defender de alguma forma. Mas o que nós observamos aqui na vida de Paulo é um homem que ama o Evangelho, que ama o Senhor do Evangelho, e que o grande desejo deste homem é que o evangelho progrida, que o evangelho avance, cresça, alcance novos indivíduos, né? Que novas pessoas creiam no evangelho e se rendam ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor do evangelho. Eu quero olhar um versículo com vocês, em Atos 23, capítulo 11. Esse verso nos ajuda a vislumbrar um pouco da motivação de Paulo em estar em Roma. Diz o seguinte, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, ao lado de Paulo, né? Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então aqui é dado uma revelação para Paulo aí, de que ele havia testemunhado em Jerusalém, né, testemunhado o evangelho em Jerusalém, e isso havia levado ele à prisão, né? E ele estava preso ali naquele momento, mas não em Roma ainda. E aí vem o Senhor, né, e diz para ele: coragem, porque da mesma forma que você testemunhou em Jerusalém, importa que você testemunhe também em Roma. Isso evidencia para Paulo que é necessário que ele vá para Roma, e a maneira como ele vai para Roma é da mesma forma que aconteceu com ele em Jerusalém, ou seja, preso. E então Paulo aqui, diante da situação, ele entende que a prisão dele ela é uma ferramenta para a cooperação com o Evangelho. Para os ministros do Evangelho, até as algemas lhe servem de ferramentas, e é isso que a gente vê aqui na vida de Paulo, né? Ele usando as suas cadeias como uma ferramenta para a pregação do Evangelho. Então, ele diz aqui no texto que as cadeias dele em Cristo, né, têm contribuído para o progresso do Evangelho, e ele diz as maneiras, né? Ele diz as maneiras como isso tem acontecido. No verso 13 ele aponta uma dessas maneiras, e no verso 14 outra maneira que tem sido que tem contribuído, né? Outra forma que tem a algema dele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Verso 13 ele diz que as cadeias dele em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, ele diz aqui dois grupos, né? A guarda pretoriana era um grupo de pessoas, de soldados, né, romanos, que eram soldados de elite, que eram responsáveis pela guarda do pretório romano, ou seja, dos centros administrativos de Roma, e por isso era um grupo de pessoas que dificilmente, poderíamos até dizer quase que impossível, Paulo teria a oportunidade de lhes pregar o evangelho. No entanto, preso aqui, e entendemos, né, que ele estava preso em Roma, ou mesmo que não estivesse em Roma, né, estivesse em outro lugar, ainda assim ele estava sendo guardado por esses soldados específicos aqui. Havia um rodízio, né, de soldados para fazer a guarda do local onde Paulo estava preso, e nesse rodízio Paulo ia tendo contato com vários deles, né, vários desses soldados aí, um grupo de pessoas que ele não teria acesso se não fosse nessa situação. Então, Paulo olha para a situação dele preso e ele consegue encontrar essa verdade aí de que
as cadeias dele está sendo útil para o progresso do evangelho, porque pessoas que ele nunca talvez poderia antes falar a ele sobre o evangelho, agora ele tem essa possibilidade, ele tem essa oportunidade. Mas ele também diz que todos os demais, e alguns aqui dizem que Paulo, naquela época, ele se tornou como um prisioneiro conhecido na cidade, porque é, era um prisioneiro de quem começaram a falar bastante sobre ele. Quando Paulo estava preso em Roma, entendemos que pelo menos nos primeiros anos ali da sua prisão, ele ficou preso em prisão domiciliar, né? Foi dado a ele a possibilidade dele alugar uma casa e ficar preso ali e sendo guardado, né, pela guarda pretoriana, mas ali ele tinha liberdade de receber visitas, os judeus vinham na casa dele ali, ele ah, pregava o evangelho a eles, discutia sobre o Cristo, né, sobre todo o contexto judaico. Então, muito provavelmente, isso foi criando aí uma atmosfera aonde Paulo foi se tornando um preso conhecido. Se nós entendermos que aqui, quando ele escreve Filipenses, ele já estava no cárcere mesmo, né? Ou alguns até aludem que, né, dizem que às vezes provavelmente é possível que ele estivesse ainda em prisão domiciliar, nós não sabemos, mas independente do local onde Paulo estava, o que tudo indica é que a vida de Paulo e a pregação de Paulo, o preso, né, estava atingindo não apenas os seus guardas ali, mas também todos os demais na cidade de Roma. Versículo 14 ele fala uma outra maneira. A outra maneira é que outras pessoas, né, outros irmãos, eles estavam sendo animados no Senhor a pregar o evangelho também, ao ver a vida de Paulo, um homem que se dedicou e se dedica intensamente ao evangelho e que agora está preso e continua, né, se dedicando ao evangelho. Então isso vinha animando outros irmãos a também pregarem o evangelho. E aí ele mostra isso para nós no versículo 14, né? A maioria dos irmãos estimulados ao Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então existia aí provavelmente um certo temor das pessoas de pregarem o evangelho, mas a observarem a vida de Paulo, eles estavam falando com mais ousadia o evangelho, pregando o evangelho, né? Nós muitas vezes temos temor de pregar o evangelho, né? Às vezes não medo no sentido de que se a gente pregar vão nos perseguir, vão nos matar, alguma coisa assim, o que poderia talvez ser até o contexto aqui de Filipenses. No entanto, nós temos um temor de que as pessoas nos rejeitem, né? As pessoas, se a gente vai pregar o evangelho eu não sei como que a pessoa vai reagir a isso, talvez ela vai me rejeitar, porque crente é assim, crente é aquilo outro, e talvez as pessoas não gostem de mim. Geralmente nós temos esse tipo de temor, mas ao olharmos para a vida de homens, como aqui do apóstolo Paulo, que serviam ao evangelho de todo o seu coração, nós precisamos ser desafiados do Senhor a pregar o evangelho com mais desassombro. Mas no versículo 15, 16 e 17 agora, Paulo vai mostrar que existiam dois grupos, né? Dois grupos entre pessoas que começaram, crentes que começaram a anunciar o evangelho, existiam dois grupos, né? E ele vai dizer isso, diz o seguinte, versículo 15: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo fala que existiam dois grupos, né, entre esses irmãos que estavam anunciando o evangelho, por causa das cadeias de Paulo, né, tinham dois grupos. Tinha um grupo que, ao ver Paulo, o homem que estava incumbido da defesa do evangelho e agora estava preso e de certa forma limitado, por mais que ele encontre maneiras de pregar o evangelho mesmo preso, né? Mas de certa maneira limitado, alguns irmãos começaram então a se empenhar na pregação do evangelho por amor à vida de Paulo e aprendendo com a vida de Paulo, né? Então eles tinham essa motivação que era a motivação do amor em pregar o evangelho. Mas existia um outro grupo que Paulo fala que eles estavam pregando também o evangelho, e notem, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Eles não estavam pregando doutrina falsa, eles estavam pregando a Cristo Jesus mesmo. No entanto, a motivação deles em fazer isso era errada. A motivação deles era suscitar
tribulações a Paulo, como ele diz aqui, era por discórdia, era por inveja. Ou seja, eles estavam querendo obter o mesmo status que Paulo tinha como pregador do evangelho. Eles olhavam para a vida de Paulo, viam que os irmãos, né, que as igrejas respeitavam Paulo, valorizavam Paulo, reconheciam a vida de Paulo, e eles queriam ter esse mesmo, ter esse status, né, invejavam essa posição de Paulo. E ao ver a oportunidade, né, Paulo preso, ver a oportunidade de pregar o evangelho no lugar de Paulo, vamos dizer assim, então eles começaram a fazer isso com uma motivação pecaminosa. Isso aqui nos ensina algo grandioso. Não é porque nós estamos fazendo algo de crente, né? Estamos fazendo alguma coisa de crente. Isso não é por causa disso. Isso não significa, né? Fazer coisas de crentes não significa que nós estamos realmente vivendo o evangelho. Fazer coisas de crente não significa que nós, de fato, estamos com a motivação correta em Cristo Jesus. Fazer coisa de crente não significa necessariamente que estamos glorificando e adorando a Deus. Glorificar e adorar a Deus não é ir à igreja. Glorificar e adorar a Deus não é cantar músicas, o fato em si de cantar músicas. Glorificar e adorar a Deus não é e ouvir a pregação. Glorificar e adorar a Deus não é cantar no grupo de louvor, não é dar aulinha para as crianças. Todas essas coisas são formas, mas glorificar, adorar a Deus, servir a Deus, é uma motivação de coração, é por amor. E se for com a motivação correta, nós podemos fazer tudo isso. Como esses aqui estavam pregando o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. E notem, estavam sendo usados por Deus para alcançar outras pessoas, com a motivação errada, mas mesmo assim sendo usados por Deus. No entanto, não estavam tendo uma vida que glorificava a Deus, uma vida que adorava a Deus, porque estavam com motivação pecaminosa e não por amor. Versículo 18, então. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O verso 18 nos mostra a atitude de Paulo diante daquelas pessoas que estavam pregando o evangelho por inveja. Qual era o sentimento de Paulo para com aquelas pessoas? Geralmente, né, quando pessoas competem conosco em alguma coisa, a nossa reação é de reagir com competitividade também. Estão competindo comigo e eu reajo com competitividade também. Eu tento defender a minha posição, tento defender o meu trabalho, tento defender o meu status, e aí gera um ambiente competitivo onde cada um quer superar o outro, um quer fazer mais que o outro. Isso é muito comum em ambiente de trabalho, mas infelizmente também é verdade dentro do corpo de Cristo. E, no entanto, o que nós podemos observar aqui na vida de Paulo é a seguinte resposta: o que importa, né? Para Paulo, o importante não era o status, o reconhecimento das pessoas. O importante para Paulo não era a posição que ele alcançava. O importante para Paulo não era o ministério dele. O importante para Paulo era ver Cristo sendo anunciado, ver Cristo sendo pregado, era pessoas conhecendo o Evangelho e o Evangelho avançando. E aí, a resposta de Paulo para essa competitividade é o que importa. E daí, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, né, quer por pretexto ou quer por verdade, né, e aí os dois grupos, né, os que pregavam por inveja, os que pregavam por amor, é, é, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, Paulo fica, na verdade, alegre ao ver o evangelho avançando, o evangelho sendo pregado, independente se estão fazendo isso para competir com ele ou não, né? O que importa. E essa precisa ser a nossa atitude. Cristo em primeiro lugar antes das nossas, do nosso status, né? Cristo em primeiro lugar antes da minha posição. Cristo em primeiro lugar antes do meu trabalho, do meu ministério para Deus. Porque, na verdade, o trabalho, o ministério não é meu, mas é do corpo de Cristo, que é a igreja como um todo, né? E é isso que a gente pode observar aqui na vida de Paulo, um homem que estava lá na frente de batalha, né? Um missionário da igreja enviado lá para a frente de batalha, mas que entendia que ele não estava lá sozinho, porque o ministério não pertencia a ele, o ministério pertencia ao corpo de Cristo, à igreja.
e ele tem esse entendimento. E por isso que o alvo de Paulo é sempre Cristo sendo pregado, porque esse é o serviço da igreja, e não importa se é pela boca de Paulo, o que importa é ver Cristo sendo pregado. Verso 19, então. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Agora nós temos aqui algumas palavras de Paulo que nos mostra também qual era o sentimento dele, né, o íntimo ali do ser dele a respeito do fato de ele estar ali preso. E ele fala aqui pela súplica dos irmãos, né, a súplica da igreja, a oração dos irmãos, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso vai redundar em libertação para ele. Com libertação aqui, Paulo provavelmente não estava falando de ser liberto da cadeia. Ele não estava dizendo que eu estou certo que porque vocês estão aí orando e o Espírito Santo aqui, isso vai fazer com que eu seja liberto da cadeia. Porque em outros momentos do texto de Filipenses, ele vai dizer que o martírio, né, a morte dele ali na cadeia era algo que é algo iminente, né? Ou seja, poderia acontecer a qualquer momento de ele ser condenado à morte. E ele tinha esse entendimento, ele estava percebendo essa realidade. Isso é uma evidência de que provavelmente Paulo não está falando aqui que ele está tendo, na verdade, essa certeza, né, como ele diz, porque eu estou certo de que essas coisas, né, a súplica e a provisão do Espírito Santo vai me redundar a libertação. Por quê? Porque ele tinha o entendimento de que a qualquer momento ele poderia ser condenado à morte. Então, com libertação aqui, muito provavelmente o sentido de libertação que Paulo está dando aqui é a libertação do orgulho, a libertação do sentimento de autopreservação, a libertação de um sentimento de que valorize a sua própria vida ao invés de valorizar a vida de Cristo Jesus. Isso é bem coerente também com o contexto do que Paulo está dizendo, porque, olha só, verso 19, então, Paulo estaria dizendo o seguinte, né? Eu estou certo de que isso mesmo pela vossa oração, né? E pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, e aí libertação, né, no sentido de ser livre desse orgulho e de salvar a própria vida. Ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, então Paulo diz que ele tinha uma ardente expectativa e esperança de algo. E qual é, então, a expectativa e esperança de Paulo? É de que em nada ele será envergonhado. Nada ele será envergonhado. Ele não está falando aqui de uma vergonha diante das pessoas, porque ele já tem demonstrado em todo o texto que esse não é o sentimento dele. Isso não é a atitude dele. Esse envergonhado que ele está falando não é nesse sentido também, por quê? Porque ele já está preso, e estar preso já é vergonha diante das pessoas. Então ele tem um entendimento que ele não será envergonhado diante de Cristo. Ele não será envergonhado diante do seu Senhor. O que envergonharia Paulo diante do seu Senhor seria buscar salvar a sua própria vida no lugar de glorificar a Cristo Jesus com a sua situação. E aí nós temos uma verdade maravilhosa, porque a continuidade do texto é riquíssima, a continuidade do texto é muito profunda, porque Paulo está falando que essa é a expectativa dele, não é a libertação da cadeia, mas é a libertação de si mesmo, a libertação de alguém da atitude de buscar salvar a própria vida, a atitude de buscar, de colocar a si mesmo em primeiro lugar e não o Evangelho e não a Cristo Jesus. E aí ele diz antes, com toda a ousadia, como sempre, né, como sempre aconteceu, como sempre foi, também agora, na atual circunstância, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceberam? Ele tem o entendimento de que ele está ali preso e que pode acontecer dele ser morto, também pode acontecer dele continuar vivo. Tem as duas possibilidades e ele entende que há essas duas possibilidades. Mas o que é que ele está nos mostrando aqui? Independente da vida ou da morte, o meu desejo é que Cristo será engrandecido no meu corpo. Engrandecido no meu corpo. Se Paulo
buscasse ali apenas defender a si mesmo, né? Se Paulo colocasse a sua vida em primeiro lugar, ele não estaria engrandecendo Cristo no corpo dele. Mas o pensamento, né, a busca de Paulo, a atitude de Paulo aqui é engrandecer Cristo no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por isso que agora ele diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, como ele disse lá aos Gálatas, né? Ah, já estou crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a vida de Paulo, é a vida de Cristo por meio de Paulo. E ele tem esse entendimento: para mim o viver é Cristo. Então, em primeiro lugar, eu vou buscar o Evangelho, eu vou buscar Cristo sendo pregado, Cristo sendo engrandecido em primeiro lugar enquanto eu vivo, e não a minha libertação da prisão, não a minha situação física, não. Não, Cristo para mim é o viver, como Paulo falava. E o morrer é lucro. Por que, que o morrer se torna lucro? Porque o viver é Cristo. O morrer só é lucro para o cristão quando o viver é Cristo. Por quê? Morrer é estar com Cristo. Morrer é passar desse momento onde nós não estamos fisicamente com Cristo, né? Mas passar desse momento para o momento de estar fisicamente com o nosso Senhor. Então, a gente só vai valorizar tanto estar com Cristo dessa maneira, a ponto de que o morrer seja um lucro para nós, quando a viver hoje é viver para Cristo, viver a vida de Cristo, né? Como Paulo coloca aqui. Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que Paulo nos diz, é isso que Paulo nos ensina. Vamos parar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua a partir do versículo 22. Um forte abraço.